cerveja bem gelada, aquele amendoim, que hoje a gente vai filosofar. Filosofia de Boteco. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Filosofia de Boteco. Eu sou o Lucas Tomazelli, como vocês conhecem. Eu queria pedir licença aqui. Eu acredito que hoje vai ser um episódio muito bom. Eu estava ansioso para gravá-lo e a gente tem um convidado muito especial. Mas eu queria pedir licença ao convidado e aos meus amigos que me dão esse privilégio de abrir o podcast. Não sei porquê, porque eu não mereço, mas como eu sempre abro, eu queria pedir licença e não combinei com eles. E hoje eu não vou perguntar para eles se tá tudo bem, porque eu li um pensador, um Luiz Antônio Simas, é um escritor, uma pessoa que eu admiro bastante, dizendo que ele está evitando nesses tempos do Brasil 2021 perguntar se está tudo bem. A gente está gravando esse episódio dia 8 de abril e, de novo, 4.200 pessoas morreram nesse dia. Vai ser publicado, vai ao ar daqui a um tempo, sabe? Daqui a que a gente espera que os números estejam menores. Daqui a um tempo, assim, 10 dias, enfim. Mas eu não quero nem, assim, quero, sabe, deixar só simbolicamente marcado. Dizem que tudo que a gente faz ali de conteúdo vira documento histórico. Então eu não quero nem perguntar se está tudo bem hoje, porque é um dia difícil para o Brasil. É só uma coisa para a gente pensar nas pessoas que estão aí, que já se foram, nas que estão lutando para ficar. Mas assim, não quero começar o episódio para baixo, é só uma pontuação. Então eu vou pedir licença, não vou apresentar os meus amigos, que vocês conhecem muito bem. Se vocês não conhecem, ouçam os outros episódios, vocês vão ver que o Zico me interrompe nas aberturas, etc, aquela coisa de sempre. Eu posso fazer um complemento só que você falou? Rapidinho, pra gente poder entrar no nosso... eu acho que eu ouvi uma frase que tem tudo a ver com o que você falou, que é se tá tudo bem, significa que você não sabe o que está acontecendo, né? Você não está prestando atenção direito no que está acontecendo. E eu concordo plenamente com você. Essa pergunta, tá tudo bem, não faz sentido, mas vamos que vamos. Hoje, dia 8, não faz sentido, mas a gente espera que quando sair o episódio, quando for ao ar daqui a alguns dias, a gente veja pelo menos uma luz positiva à nossa frente. Não vou nem falar no fim do túnel. Vamos lá, eu vou dar a palavra direto para a gente poder apresentar o nosso convidado. Anota aí, Zico. Liberdade. Filosofia de Boteco. Tem muita coisa. Tem dias que o dicionário é ingrato com a gente, né? Mas, nossa, esse aqui ele é muito. Então eu vou tentar selecionar. Substantivo feminino. Nível de independência absoluto e legal de um indivíduo, de uma cultura, povo ou nação. 2. Estado ou particularidade de quem é livre. Característica da pessoa que não se submete. Isso que é bom pra gente também pensar. 3. Estado da pessoa que não está presa. 4. Atributo de quem se encontra solto e sem obstáculos. E 5, eu vou usar esse aqui. Alternativa que uma pessoa possui para se expressar da maneira como bem entende, seguindo sua consciência. Bom, para falar desse tema, que é muito amplo, usado como o dicionário mostrou pra gente em vários sentidos, positivamente, até legalmente, né, falando, a gente está aqui com o Emerson Ferreira, que é psicólogo e diretor do Reflexões da Liberdade. Inclusive, ele tem um projeto com essa palavra no nome. E, Emerson, antes da gente falar da sua história, de por que a gente está aqui, nós quatro, nessa noite conversando, talvez eu já tenha te perguntado isso muitas vezes, mas é uma coisa que me ocorreu, que é: qual é a primeira coisa, sabe aqueles exercícios bem de psicólogo, às vezes, que acontece com criança? Qual é a primeira coisa que te vem à mente quando você pensa na palavra, no conceito liberdade? Bem-vindo, muito obrigado. Legal, Lucas. Muito obrigado aí também pela oportunidade, pelo convite de estar com vocês aqui nesse podcast aí, Filosofia do Boteco. Muito incrível, muito obrigado mesmo. Eu queria só fazer um contraponto antes de responder essa pergunta, como você trouxe essa ponderação inicial, né, dessa questão de não perguntar se está tudo bem. Eu lembro que justamente em uma fase da minha vida, eu perguntava para as pessoas nesse sentido, tá tudo bem, independente do lugar?
né? E eu tenho, nesse tempo de pandemia, principalmente nessa segunda onda, eu tenho perguntado em todas as conversas que eu vou iniciar com pessoas, seja virtual ou por mensagem ou pessoalmente, eu tenho perguntado, tá tudo bem independente do contexto, sabe? Então isso tem funcionado muito bem e às vezes a gente passa algum tempo falando sobre o contexto, né? E que realmente está um contexto desfavorável, está um contexto mortífero mesmo. Então tá tudo bem independente do contexto, que ainda assim é um exercício nosso de buscar estar minimamente equilibrado nesse contexto que nos desequilibra, né? Então, agora respondendo a tua pergunta, a primeira coisa que você menciona, qual é a primeira palavra que me vem na cabeça quando se fala de liberdade? Primeira coisa, cara, eu penso muito na questão de escolha mesmo, sabe? Liberdade para mim é poder escolher, sabe? E aí eu menciono essa questão de o que vem na minha cabeça inicialmente, que tem essa referência de liberdade, é poder escolher. E aí eu justifico essa questão de poder escolher, por quê? Porque às vezes a gente vive um estado de liberdade físico, do ir e vir, mas não podemos escolher algo diferente para a nossa vida, porque o contexto onde nós vivemos, o contexto de onde nós nascemos, ele é extremamente desfavorável e precário e que não nos dá a condição de escolher. Ou seja, temos nós a ideia de liberdade, mas estamos presos num contexto que é um contexto prejudicial ao nosso desenvolvimento psicológico, humano, emocional, familiar, profissional, um contexto que, na grande maioria da nossa sociedade, está muito embasado na desigualdade, na extrema pobreza, na criminalidade, sabe? Então, eu percebo que a possibilidade de escolher, a possibilidade de uma mobilidade social, ela é tirada da grande maioria das pessoas na nossa sociedade. Então, é uma ficção de liberdade. É uma fantasia de liberdade, mas na realidade é um controle social extremamente perverso que privilegia um grupo e acaba oprimindo e barrando e impedindo outro grupo, sabe? Muito no sentido da questão da nossa história de Brasil, que é extremamente mal resolvida, que é extremamente construída a interesses estrangeiros, né? E assim vai. Então, liberdade para mim é escolha e eu não vejo a possibilidade de escolha na grande maioria das pessoas. Bom, não sei se vocês querem fazer uma pergunta antes de eu continuar, da gente continuar, se já tem alguma coisa na manga, ou se não, eu já ia pedir pro Emerson contar um pouco da história dele, mas não sei se o Zico tá na... Não, vamos seguir. Eu acho que o raciocínio tá legal. Eu ia falar um comentário, mas eu vou deixar para depois. Então, só nessa sua reflexão a gente podia 30 passar... episódios aí. À noite, assim, tranquilamente. Mas eu quero que você conte pra gente, pros nossos ouvintes, um pouco da sua história. O que veio antes, o que você passou antes de entrar na faculdade, antes de ser o diretor de reflexões da liberdade, assim. Eu tô dando bastidor para quem tá ouvindo a gente estava discutindo temas para o nosso podcast, como a gente faz sempre, e quando a gente viu o Instagram do Emerson, ele discute muitas coisas, assim, temas muito importantes, um olhar muito, eu diria até humano, e aí a gente falou, precisamos falar com esse cara, velho. Então, assim, se você puder contar e dividir com a gente um pouco dessa sua história, claro, por favor. Claro. Lucas, a minha história é uma história que se repete mais de 800 mil vezes no Brasil, sabe? A minha história, de certa maneira, um ponto da minha história, uma fase da minha história, ela se repete com muita frequência no Brasil, infelizmente, sabe? Mas, basicamente, hoje eu tenho 33 anos, sou formado em psicologia, sou diretor do Reflexões da Liberdade, tenho uma sacola de títulos dentro do meu armário aqui, de um monte de outras questões de participações de palestras. Meu nome, graças a Deus, tá bem estabelecido mediante o que eu me propus a fazer. Sou mediador de conflitos também, com uma certificação do CNJ.
Coordenei a extensão de Direito Penal e Criminologia ali da São Francisco também durante 3 anos, mas nem sempre na minha vida eu fui essa pessoa voltada aos estudos, voltada ao pensamento, voltada à reflexão, sensibilização, conscientização e voltada a pensar os processos que regem a nossa sociedade, principalmente os processos que envolvem educação e segurança pública, sabe? Antes de ter esse despertar na minha vida, eu comecei, no caso da minha vida, com 11 anos, com 9 anos de idade, eu comecei a ir nas ruas do bairro aqui em Budas Artes, vendendo alface e couve de porta em porta, apertava a campainha com uma bacia de alface e couve, vendia de porta em porta. Com 11 anos, com 12 eu soldava 100 bijuterias no outro bairro para ganhar R$2. Com 13 a minha família era tão pobre que para comprar uma calça preta social e uma camisa branca social, eu fui questionado. Nossa, vai comprar essa roupa, vai usar uma vez só e vai ficar na gaveta, e aí? E aí pensaram 2, 3 vezes para comprar essa roupa, meus pais no caso. Então, para essa roupa não ser usada apenas uma vez na formatura de 8ª série, na época que era só até a 8ª série, meu pai, que era cozinheiro num restaurante, me colocou para entregar panfleto no restaurante aos finais de semana. Então, eu tive uma outra utilidade para aquela roupa. Então, estudava de manhã na escola, à tarde, às vezes não tinha muito o que fazer, ia soldar bijuterias. Quando eu consegui entregar panfleto, então, para usar essa roupa, eu já parei de soldar bijuterias, porque no final de semana eu tinha ali R$30 para entregar panfleto. Enfim, rápido, eu terminava de entregar os panfletos no restaurante, na rua, né, convidando as pessoas para ir almoçar no restaurante, entrava no restaurante, levava uma cerveja, tirava um copo sujo, um prato sujo. Com 14 anos eu já sabia trabalhar de garçom, já tinha o meu registro em carteira com 14 anos. Trabalhei 14, 15, 16 anos registrado para ganhar R$500, R$600, trabalhando 10 horas por dia. Então já parei com a escola nessa época aí, ganhando R$600, parei com a escola porque eu trabalhava 10 horas por dia. Mas eu ficava extremamente indignado e não entrava na minha cabeça por que eu tinha que ficar um mês inteiro trabalhando para ganhar R$520 com os descontos todos que tinha, R$520, e 3 pessoas sentavam lá, entravam no restaurante, sentava, eu atendendo essas pessoas, a conta dela dava R$500. Eu pensava, nossa, o cara gasta R$500 aqui em 1h30, eu tenho que ficar o mês inteiro trancado nesse lugar aqui, sábado, domingo, aniversário, tudo quanto é dia, para ganhar R$520. Eu falava, eu vou trabalhar a vida inteira e vou morrer garçom, não é isso que eu quero, sabe? Até então, 16 anos, na revolta, comecei a ir em umas festas, aqui em Embu tinha um lugar muito famoso chamado Caipirão, então eu comecei no Caipirão. E nessa época, Embu era muito violento. Em 2001, foi o lugar mais violento do Brasil. Na taxa de homicídios, a cada 100 mil habitantes, na média nacional, morria 27 pessoas. E em Embu, morriam 84 pessoas a cada 100 mil habitantes. Eu vi gente morrer em todas as ruas do bairro, na frente da minha casa. Incluindo amigos seus. Todas as ruas do bairro. E quando eu digo amigos meus, amigos de amigos, pai de amigos, irmãos de amigos, eu vi parentes meus morreram, sabe? Vi muita gente morrer nesse lugar aqui. Cresci com isso. Da mesma maneira que eu via as pessoas morrendo, eu também via as pessoas do crime. As pessoas que tinham aquilo que eu desejava ter. Sabe, era roupa, era roupa do tamanho, roupa bonita, era pessoas mais bem vestidas, era uma moto, era algo que cria atração para os jovens, né? Então, com 16 anos, eu comecei a ir para as festas aqui no Caipirão, e aí eu percebi que dentro das festas tinha uma maneira de ganhar dinheiro, sabe? Porque eu percebi também que eu indo para as festas eu estava gastando o pouco que eu ganhava no restaurante. Eu já trabalhava muito e gastava aquilo que não era muito já no restaurante. Falava, porra, aí não vai dar mesmo para seguir a vida, né? Então eu vi nas festas que tinha uma outra maneira de ganhar dinheiro. Como? Vendendo droga. Peguei R$300 no meu pagamento, comprei 50 gramas de cocaína na época e ainda misturei com 25 gramas de xilocaína em pó que vendia na farmácia. E 75 gramas. Num sábado e num domingo eu vendia aquela droga toda e ganhei mais dinheiro do que um mês inteiro trabalhando. Então, na mente de um jovem de 16 anos, numa festa, vendendo droga, que para mim vender droga na festa era como vender cerveja no restaurante, sabe? As pessoas queriam comprar e eu tinha para vender, sabe? Era meio que natural aquilo, sabe? Eu não tinha medo desse sentido. Era uma aventura. 16 anos para mim era uma aventura. 16 e 17
permaneci nessa aventura. 18 e 19 eu já não era mais uma aventura, já não era mais dentro de uma festa, já envolvia mais pessoas, já envolvia boca de fumo, biqueira, lojinha, como se diz, né? Cada geração chama de uma maneira. Biqueira, eu acho que é a mais conhecida. Então, nesse tempo, já com 18 e 19, eu já tinha responsabilidade em biqueira, com pessoas que, de certa maneira, prestavam conta para mim, eu prestava conta para outras pessoas. 19 anos eu andava de carro, tinha um Vectra, né, em 2007, e era um carro assim, muito diferente pro contexto. Era uma ostentação, era segunda-feira indo pra praia, era aquela bagunça de jovem consequente, que não tinha cabeça para investir, não tinha cabeça para poupar, não tinha cabeça para desenvolver a vida e as áreas da vida. Eu usava o dinheiro para me destruir de forma mais veloz ainda, sabe? Então, isso foi muito intenso na minha vida. 18 e 19 foi extremamente intenso, passei na mão da polícia, não cheguei a ir preso porque tinha algumas conversas. E aí, com 19 anos, dia 28 de março de 2008, eu fui preso por tráfico e associação. Carro cheio de droga, a polícia veio, eu tentei fugir, fecharam um monte de rua, me pegaram, e aí eu fui para prisão no crime de tráfico e associação, com 19 anos. Na prisão foi uma maluquice, foi uma loucura. No primeiro 1 ano e 6 meses, dormindo no chão, vendo gente morrer dentro da prisão, a alimentação das piores que tinha, eu chegava a pensar... Meus pais trabalhavam em restaurante na época, né? Então eu pensava comigo, meu cachorro lá na rua tá comendo melhor do que eu, porque os meus pais trabalhavam em restaurante, churrascaria, até as pessoas comem ali metade da linguiça, um pedaço de carne, deixa outros pedaços, então a pessoa que vai lavar o prato, limpar o prato, ela já separa os pedaços de carne, e para quem tem cachorro, levar a carne, pro cachorro, o osso, a carne. E dentro da prisão, comendo lá as piores comidas que eu vi na minha vida, sabe? Eu lembrava, meu cachorro na rua tá comendo melhor que eu. Eu num lugar de 20 metros quadrados praticamente, 25 metros quadrados, com mais de 40 pessoas, eu lembrava que na rua eu tinha um quarto maior do que a cela de prisão. E eu podia dormir sozinho naquele lugar, no meu quarto, na rua. Mas na prisão eu estava dormindo com mais de quase 50 pessoas, eu dormindo no chão. Metade era um plástico no chão, um papelão, metade da coberta, a outra metade eu colocava, metade da coberta eu forrava o papelão, a outra metade eu me cobria e o chinelo era debaixo da cabeça como para simular um travesseiro. Fiquei um tempo nesse sentido e aí também na prisão eu percebi que para eu não estar cumprindo pena nessa situação, tinha uma outra oportunidade, me aproximar mais do crime, porque tinha um lugar mais estruturado, com mais possibilidades, com mais privilégios. E aí, meu irmão, no primeiro 1 ano e 6 meses na prisão, nossa, foi e só você tinha 20 anos nesse 1 ano... Digo assim, 20 anos, fiz 20 anos na cadeia, algemado, com infecção alimentar, vomitando até a água que eu tomava. O primeiro aniversário na cadeia eu tava lascado. Comi uma comida lá no dia de visita que me fez mal, tive uma infecção alimentar, quase morri. Até a água que eu tomava eu colocava para fora. E aí não tem médico, não tem um médico de verdade. Tipo, o médico é só mais uma pessoa que vai te olhar e vai te olhar de forma desmerecendo, entendeu? Não tratando humanamente. Eu algemado numa maca, até a água que eu bebia eu colocava para fora, fiquei lá, nem sei como que eu consegui melhorar, sabe? Mas foi sinistro o primeiro aniversário na prisão. Mas voltando ao ponto, no primeiro ano de 6 meses eu me envolvi mais com a criminalidade. Sabe? Aí não dormia no chão, já conseguia falar com a minha família todo dia, porque a gente sabe que dentro da prisão, né, pelo menos naquela época, tem as contravenções. Hoje ainda existem contravenções dentro da prisão. Muitas delas chegam até pela mão dos próprios funcionários, sabe? Porque acabam se corrompendo, assim como os políticos se corrompem, sabe? Os políticos que se corrompem e abraçam e desviam um dinheiro que acaba prejudicando uma sociedade inteira, prejudicando uma geração inteira, ao invés de, por exemplo, e aí eu digo isso no sentido de que, essa comparação, né, de que a corrupção de um político ela é muito mais prejudicial do que uma venda de droga, ou um furto, ou sabe, uma situação dessa. Porque eu vejo que o assalto, o furto, a venda de droga, ela é uma das consequências da corrupção e da insuficiência das políticas públicas e da não chegada do dinheiro que é destinado para chegar em algumas áreas e por não chegar acaba deixando essas áreas à margem da sociedade e à mercê
não de escolher, mas de viver aquilo que tem para viver. E tem pessoas que o que tem para viver é pegar uma arma e ir pro corre porque tem que vestir, tem que comer, tem que pagar, porque se não for isso, não tem oportunidade também, sabe? É um ponto que a gente pode discutir e aprofundar muito mais, mas tem lugares que as oportunidades são precárias a nível extremo, sabe? Agora, voltando à questão da prisão, primeiro 1 ano e 6 meses eu toquei o barco no crime, quase entrei para facção, foi sinistro, assim. Eu fiquei 1 ano no CDP, quase 50 pessoas dentro da cela. Depois eu fui para penitenciária, uma penitenciária em um pavilhão tinha 700 pessoas. Eu cheguei ali, eu vi os caras mais velhos que eu, tirando um monte de cadeia, sentenciado a um monte de tempo, um monte de anos para cumprir pena. E aí eu via também que os caras, alguns ganhavam liberdade, saía para a rua, voltava, 3 meses voltava para o mesmo lugar. E aí eu pensava, nossa, eu não posso sair daqui e voltar para o mesmo lugar. Eu preciso sair, né? Eu tinha na minha cabeça, eu preciso sair diferente. Então, no primeiro 1 ano e 6 meses ainda foi nessa linha de pensamento ainda criminoso lá dentro da prisão, mas eu comecei a perceber de forma diferente. Por exemplo, minha mãe tinha que ficar nua na frente de estranhos para me visitar. Chegava com o olho marejando de tristeza, de choro, de certa forma. Eu olhava para minha mãe assim, aí eu falava, cara, pensava comigo, caramba, minha mãe tá desse jeito por culpa minha, por conta das minhas escolhas. E aí eu comecei a pensar, eu preciso fazer algo diferente, já que eu causei esse tipo de... Já que a minha escolha causou esse tipo de sentimento, sensação e tristeza, o que eu posso fazer para causar outro tipo de sensação e reação, né? Principalmente em quem estava mais me apoiando naquele momento. Então chegou num momento que eu percebi que se eu ficasse no crime, a minha vida seria essa, sair da prisão, voltar, sair, voltar, sair, voltar. E eu, por pior que eu tenha analisado o começo da minha vida, cara, eu fui garçom, eu sabia tratar com educação as pessoas. Eu estudei até o 2º ano do ensino médio, e 2º ano do ensino médio dentro da prisão já era um diferencial. Eu já estava léguas na frente, sabe? Então chegou um momento que dentro da prisão eu negociei a minha saída. Eu não tinha responsabilidade formal com facção nem nada, então a partir de hoje eu parei e vou tocar o barco na educação. Comecei a ler, li mais de 150 livros de várias categorias, mas a maior categoria foi de psicologia. Nisso eu consegui, né, antes de ler todos esses livros, mas já começando a ler, eu recebi a oportunidade, né, dentro da prisão, por ter 2º ano do ensino médio, de ser monitor de educação pela FUNAP. Então era um trabalho, eu ganhava R$500 para ser monitor de educação dentro da prisão. Então tinha um professor da rua, passava o conhecimento para 8 pessoas de uma população de 2.700, 8 recebia essa instrução do professor da rua e replicava essa instrução dentro da cela de aula. Então eu era um desses 8, né? Eu era um desses 8. E aí eu percebi o quão raso eu estava no nível de educação, percebi o quanto eu precisava conhecer, o quanto eu precisava ter uma mente crítica e construtiva a respeito da minha vida, a respeito da sociedade. E comecei a perceber que além que eu também era uma vítima desse ciclo vicioso perverso, sabe, da criminalidade. E aí definitivamente dentro da prisão eu falei, eu vou sair daqui e vou entrar na faculdade, eu preciso acessar o ensino superior. Eu lembro que no dia dos pais de 2011, estava eu e meu pai andando no dia de visita, e eu falei, pai, eu sei que eu não sou o primeiro da família a passar pela prisão. Tenho tio, tenho um monte de outros familiares que já passaram pela prisão. Mas eu sei também que ninguém na história da família sua e da minha mãe, ninguém acessou a faculdade. Eu vou sair daqui, eu vou ser o primeiro. Cara, eu saí em 2012 igual uma bomba, fui pra cima. 3 meses depois eu estava na faculdade de psicologia. Mais um semestre depois eu já estava na São Francisco, como membro lá da extensão em Direito Penal e Criminologia. Avancei tanto que cheguei a coordenar a extensão em Direito Penal e Criminologia da São Francisco. Aí as matérias de jornal começou a contar essa história. Contando essas histórias, eu recebi algumas oportunidades de fazer palestra. E aí eu comecei não só a contar essa história na palestra, mas comecei a construir uma narrativa mais aprofundada no que diz respeito à teoria que está por trás do sistema de justiça, sabe? A visão que o senso comum tem a respeito de prender pessoas, porque a visão é que quanto mais se prende, mais seguro estamos, mas nos últimos 40 anos a história é o seguinte, mais se prende
e a sensação de insegurança é a mesma. Ou seja, prender não resolve o problema da insegurança social, só personifica. Você personifica o negro, o pobre, sabe, o drogado. Você transfere a responsabilidade do poder público em assegurar e preparar os ambientes para nós vivermos melhor, porque isso consta como direito nosso na Constituição Federal, sabe? Direito à vida, direito a lazer, a educação, a vários direitos que existem na Constituição Federal. Então, essa personificação da insegurança pública nos negros, nos pobres, nos drogados, nos viciados, e que são tratados como traficantes e vão para a prisão, é uma maneira de controlar a sociedade e direcionar o preconceito e o ódio das pessoas que muito se esforçam para trabalhar, para sobreviver num salário que não valoriza a vida delas, num salário que não permite elas evoluir de vida, se capacitar, dar um futuro melhor para os filhos, romper com um círculo vicioso também da desigualdade, sabe? Então, essa neurose, essa frustração, ela é direcionada na personificação dos negros, dos pobres, dos drogados que acabam cometendo pequenos delitos para, às vezes, sustentar o seu vício. Eu quero só dizer que... Pode falar. Bom, primeiro é que a gente faz esse podcast tem uns 2 anos, né? 2 anos, quase 3. Acho que esses últimos 8 minutos, sei lá, foram um dos mais importantes, que acho que é, assim, no sentido de simbologia. Antes da gente chegar... Bom, tem muitas coisas para serem ditas nisso, mas... eu quero muito saber de você, para a gente aprofundar sobre essa personificação. Mas eu queria saber dos meus companheiros aqui. Vamos fazer uma divisão aqui do relato do Emerson até esse ponto, do que ele contou para cá, o que vocês querem perguntar para ele, para a gente poder explorar de alguma forma cronologicamente o antes, o durante, e aí depois a gente vai para o depois. Eu tenho uma pergunta, Emerson, e quando a gente pensou nesse episódio, né, e quando a gente vai conversar com o Emerson, eu tô segurando essa pergunta desde o começo, porque é uma coisa que talvez você já tenha ouvido isso muitas vezes, né, e acho que a gente que é da periferia ouviu isso o tempo inteiro, e assim, existe um relato que me incomoda muito, e aí por isso que eu tô fazendo essa pergunta, que é a questão mas não correu atrás, né, mas tem oportunidade, né? Mas entrou, fez porque quis, né? E aí, eu, assim, pensando, não só em você contou sua história, você explicou até as suas tomadas de decisões, né? E assim, meu pai é policial aposentado, meu ex-padrasto trabalhou na FEBEM durante muito tempo, né? E eu sempre vi o lado deles, né? Ouvi e entendi, assim, o quão pesada era a situação lá dentro, não só, eu tô falando para quem tá lá dentro, né? Para quem tá na situação de cárcere, né? E a questão é verdade isso que as pessoas falam? Então, pensando nessa galera que você falou, putz, a pessoa saía e voltava depois de 3 meses. E acho que eu tô fazendo essa pergunta para quem tá ouvindo refletir. As pessoas voltavam porque queriam, né? As pessoas realmente tinham oportunidade e fechavam a porta para as oportunidades porque era muito mais fácil. Porque o que eu percebo é que para quem tá fora é muito fácil olhar, apontar o dedo e falar assim, cara, tá na cadeia porque quer. Cara, ele saiu de lá, tem emprego sobrando aí, que a gente sabe que não é. Né? É só se esforçar um pouquinho, e aí sempre vai ter um que vai falar assim, mas o Emerson saiu e entrou na faculdade. Né? E aí eu queria trazer essa discussão, eu queria que você falasse, então, do que você observou. É tão simples assim, como as pessoas acham que é, né? Legal, Zico. É muito importante essa tua pergunta. E aí a gente poderia até trazer a questão da temática da meritocracia, né? Porque aí traz muito essa ideia, né? De que quem quer consegue, né? Instituto Universal Brasileiro, lembra dessa? Quem acredita? Cara, não é assim, cara. Uma analogia, por exemplo, vamos imaginar que o terraço de um prédio de 20 andares é o que todos desejamos. Tem uma bela festa lá no terraço do prédio de 20 andares. Vai ter uma galera que vai sair do 15º andar e vai subir de elevador e ter um bolo de gente, cara, que vai sair do terraço e vai se espremer na escada e vai correr passar por cima do outro e não vai chegar a tempo de curtir a festa, cara, sabe? Então, assim, a desigualdade poderia sim de ser uma questão de quem quer consegue, poderia ser sim
uma realidade se todos fossem equiparados, se o ponto de partida fosse igual, fosse equilibrado para todos, sabe? Por exemplo, uma mãe e um pai, vamos tentar trazer, vou tentar trazer uma questão, vou trazer a história da minha família, certo? Meus pais vieram de Minas, minha mãe até os 17 anos trabalhou na enxada em Minas, porque os 3 primeiros filhos do meu avô foram filhas mulheres. Minha mãe e minhas outras 2 tias iniciais trabalhavam na enxada, se cortava uma raiz de um pé de planta, um pé de alimento, meu avô batia nelas com a enxada, irmão, sabe? E aí minha mãe veio de Minas para São Paulo, trabalhou em casa de família, ela dizia, né, tipo, que trabalhou de doméstica, passou uma série de humilhações e depois foi conseguir trabalhar em restaurante. Não teve escolha, irmão. Não tinha escolha. Era o que surgia. Porque aí, numa dessa, apareceu um filho, apareceu uma filha. Então, tinha que comer, o desejo era não pagar aluguel. Então, não tinha escolha. Ou seja, não tinha liberdade para escolher. Às vezes, as pessoas, por falta de planejamento e aí por não ter condições nem de planejar, tipo de fazer um planejamento, olha, primeiro eu vou estudar, depois eu vou fazer um tecnólogo, vou fazer um intercâmbio, vou aprender o inglês e aí depois eu vou para o mercado de trabalho com um nível de profissão que eu vou ter 5 mil, 10 mil e aí eu vou casar. E aí eu vou, sei lá, vou morar fora. Não, cara. É tipo assim, a vida começa rapidão, as pessoas já conhecem os prazeres, cada vez mais cedo já conhecem os prazeres pelo beijo, ou pela droga, ou pela bebida, ou pelas músicas, ou por ler um livro. Cada classe, cada pessoa descobre os prazeres por conta das possibilidades que estão ao seu redor. Os mais privilegiados têm o prazer no esporte, na leitura, em ir num bom restaurante, acompanhar uma boa peça de teatro, acompanhar um belo de um filme, enfim, várias possibilidades, ir num museu, ir numa casa de arte, sabe? E isso é prazeroso, porque você amplia a sua consciência. Agora vai falar para as pessoas que estão morando aqui, ó, a 3 quilômetros da minha casa, tem uma invasão, tem 5 mil famílias, 5 mil barracos de madeira. Como que essas pessoas têm prazer na vida? Se não é por via do sexo, o sexo precoce que já gera um filho, que já gera uma responsabilidade e que aí vai ter que fazer o que tiver que fazer para dar comida pro filho, vai ter que, cara, não vai ter como escolher. Ou vai para bebida, ou vai para droga, ou vai para... E Emerson, eu acho que a gente, você citou 5 mil famílias, etc., ocupação, talvez, o nosso público certamente é majoritariamente classe média alta. Talvez não fique claro quando a gente diga ocupação, que é não só, lógico que as pessoas sabem o que é uma ocupação, mas assim, acho que talvez fosse bom a gente dizer claramente assim, não tem água encanada, não tem esgoto, é isso, não tem banho quente, as pessoas estão cagando no balde, isso, as pessoas estão cagando no balde, com esse português que eu queria dizer, puxa, é isso, irmão. As pessoas estão cagando no balde, sabe? Enche o balde e joga o balde lá no outro lugar que só tem urubu. Não tem coleta seletiva. É um lixão, cara. E as criancinhas correndo perto do lixão. É a catástrofe, é o caos, sabe? É sinistro. Aonde que a gente vai falar que essas pessoas têm liberdade, sabe? Tem uma pesquisa da primeira infância que compara o nível de vocabulário, o nível de números de palavras que uma criança até os seus 3 primeiros anos privilegiada tem. Centenas de palavras que essa criança tem, em comparação com quem não tem privilégio, com quem não tem nem segurança alimentar, são algumas dezenas de palavras, sabe? Então, é muito desigual. E não quem dera se fosse, Zico, quem dera se fosse dessa forma. É só querer que consegue. Não, irmão, é difícil. A sociedade tem uma série de barreiras, tem uma série de preconceito velado, preconceito na cara, preconceito, tem estereótipo, a polícia tem o perfil suspeito, dependendo da cor da sua pele, da forma que você está vestido, do boné, essas questões todas, aonde você está andando, você vai ser enquadrado. Às vezes, em outro lugar,
Vamos falar Praça Pôr do Sol, já que o público é classe média. A classe média está lá vendo o pôr do sol, na Praça Pôr do Sol, que tá todo mundo, eu não vou dizer todo mundo porque é generalizando, mas a grande maioria tudo fumando maconha lá, comendo o brigadeiro de maconha, o brigadeiro de maconha, gostoso. Sim, pra caramba, né? Fumando uma maconha que custa talvez lá, mais do que uma cesta básica. Opa! Com certeza. Verdade, precisamos colocar esse parâmetro. E aí eles lá tá tranquilo, aí na quebrada a molecada vai fumar maconha, toma tapa na cara, vai pra Fundação Casa, enquanto lá na Praça Pôr do Sol a polícia tá escoltando a playboyzada lá fumando maconha, e tá tudo bem, sai do carro, entra no carro, vai pra casa, vai ler um livro, vai tomar uma ducha, vai pensar na vida, sabe? Então essas desigualdades, de um lado da cidade existe o Estado de Direito, o Estado que coloca as opções de desenvolvimento. E de um outro lado da cidade existe, não tão distante, né, existe o estado de opressão, o estado de imposição, né, de opressão mesmo, opressão, de imposição. A gente vê Paraisópolis lá, o que aconteceu em Paraisópolis, que ficou muito marcado, muito falado, né? Então, por aí vai, cara. Nossa liberdade está restrita. É importante, Emerson, você trazer esse ponto, porque assim, e o que acontece é que desde o ano passado, né, a gente já tem ainda um agravante da gente estar nessa pandemia, e agora não é o que o Zico falou, não, quem quer consegue, quem vai lá consegue. Hoje a gente não tem opção de escolha. Esse episódio está sendo gravado dia 8, ontem, dia 7... O Lucas sabe muito bem disso, que ele trabalha com notícias. Foi anunciado aí 9 pessoas entrando na lista dos bilionários no Brasil. Sendo que também saiu o mapa da fome. São 19 milhões de pessoas passando fome hoje no Brasil. Sendo que mais de 55% da população brasileira sofre hoje de alguma insegurança alimentar. E aí o que acontece às vezes o cara não é nem pelo vício hoje que ele vai fazer algum, sei lá, pequeno furto, e sim para dar de comer pro filho. Então, é uma situação hoje extremamente delicada, e que se por causa dessa pandemia não tiver uma política pública para a gente tentar resolver essa solução logo, e as pessoas que não têm, sei lá, pelo desespero, roube um pacote de arroz e depois vai parar na cadeia e depois não sei o quê. Cara, o Brasil... No Brasil tem... Eu peguei uns dados, depois, se você quiser falar também, eu me corrigi. Pelo que eu vi aqui, tem 338 encarcerados a cada 100 mil habitantes. Ou seja, pelo menos esse dado acho que é de 2019 a 2020. São 812 mil presos no país hoje, o que coloca o Brasil na terceira posição de país com a maior população carcerária do mundo, atrás só da China e Estados Unidos. E aí também desse número eu peguei que 41% dessas pessoas que estão em situação carcerária ainda não cumpriram a pena definitiva no Brasil, ou seja, elas ainda são presas provisoriamente. Então às vezes a gente está falando de uma situação que a gente já chegou no esgotamento há muito tempo, e a gente já sabe que isso não dá certo, né? Então, é isso que você trouxe. Desigualdade social está cada vez pior, e acho que com essa pandemia ela só ficou ainda mais agravante, mais explícita. E eu quero que junto com o que você falou, eu quero que o Emerson também comente, já que o Zé falou disso, que é, diante desse cenário todo, da pandemia ou sem pandemia, etc., da clara desigualdade. Então, você falou Paraisópolis, que é o lado do Morumbi, tratamentos diferentes da polícia diferentes. Também tem o tratamento óbvio, você sabe muito melhor, pode dizer muito melhor, que eu gostaria que você deixasse isso claro também, porque não me parece que exista tanta clareza, principalmente entre a classe média, do tratamento diferente que o judiciário dá aos casos. Então, se uma mãe rouba pacote de macarrão, ela pode ficar na cadeia, sei lá, 1 ano, 2 anos, nem pelo pacote, mas por não conseguir ser julgada, porque existe muito disso, né? Ao passo que se uma socialite
denunciada por, sei lá, desvio de X milhões, ela não passa 12 horas na cadeia. Então, como, além de... Aí te pergunto, também peço para você comentar, como não, diante disso, como pedir para as pessoas não se revoltarem? Como o cara não se sente amargurado com isso? Sim, esses dados que o Zé mencionou é realmente muito interessante, realmente tudo que você disse é real mesmo. Terceira maior população prisional do mundo, mas quase 50% das pessoas que hoje estão cumprindo pena, elas já poderiam estar na rua, sabe? Elas poderiam definitivamente estar na rua, por quê? Porque não tem sentença, já estão cumprindo pena há mais de 6 meses e não tem uma sentença que provem que elas são culpadas de alguma coisa, então poderiam estar na rua, aguardando liberdade, e na grande maioria das vezes nem são realmente culpadas de alguma situação, né? E aí sobe um político e fala, ou algumas questões do âmbito do poder público vem e fala que a cadeia está lotada, e é por conta da cadeia lotada que tem essa questão, toda essa perversidade. Não, cara. A cadeia está lotada porque não tem vontade política para tirar as pessoas lá de dentro. Por quê? Porque nós como sociedade, né, a sociedade livre, entre aspas, né, a sociedade que pode ir e vir, que está, na grande maioria das vezes, indo e vindo num trabalho, presa dentro de um ônibus, presa numa rotina que não traz progresso para a vida, e essas pessoas estão, na grande maioria das vezes, vivendo uma frustração de não ver a vida mudar, de não conseguir ter recurso suficiente para mudar de vida e ter que abrir mão dos seus sonhos e fazer o que dá para fazer, sabe? Essas pessoas são, de certa maneira, controladas por conta da grande mídia que vende a ideia do medo, inculca a ideia do medo nessas pessoas e faz com que elas apontem o dedo mesmo e personifique as pessoas que estão cumprindo pena, os negros, os pobres, as pessoas drogadas, sabe? Dizendo que essas pessoas causam desassossego à sociedade, causam medo, causam insegurança e elas têm que ficar lá mesmo. Como a gente viu uma fala insana que representa a crença de muita gente, de uma classe, de várias classes e às vezes até classes mais inferiores, acreditam porque elas são tendenciosas, elas são alvejadas diariamente nos jornais policiais que fazem elas acreditar que o bandido bom é o bandido morto, né? E aí vem a Xuxa com aquela infelicidade de falar aquela situação, cara. Isso com o poder de influência e a representatividade que ela tem no nível de transversal na sociedade, de ter conversado com várias gerações, no meu humilde pensamento, é uma responsabilidade muito grande dela ter compreensão do que causa, das causas que geram o sistema prisional brasileiro, ter pessoas que vão morrer na prisão, sabe? Ter esse número de mais de 800 mil pessoas, ela deveria sair do estado de privilégio que ela vive e conhecer esses lugares aqui, ó. Poderia vir com toda a segurança que eu garanto para ela, sabe? Para conhecer a ocupação aqui, a comunidade aqui, ó, com 5 mil famílias cagando no balde. E aí vai falar que essas pessoas têm outras escolhas de vida. Vai falar que não é revoltante você ver o seu filho com fome, eu ter que cagar no balde, irmão, sabe? E aí vai fazer o quê? Aí vem a questão das competências. Os mais corajosos que não aceitam essa situação, eles vão pra loucura mesmo, entendeu? Pega a arma, vai vender droga. Por quê? Porque vai comer, vai vestir, vai buscar da forma que tem, entendeu? Para fazer alguma coisa minimamente melhor para a vida, independente do contexto. Agora tem outros, assim como a grande maioria da sociedade, aceitam, né? Aceitam, não questionam. Não questionam porque estão presos na aceitação de que nasceram pobres e vão morrer pobres. Sempre foi assim. Não, irmão, sempre foi assim, então a gente tem que sentar e conversar de novo. Conversar e repensar e entender de novo, porque tem um monte de família, tem muitas famílias, centenas de milhões de famílias que acreditam que a educação é agressão física, agressão verbal, imposição, opressão, limitação. Acreditam e realmente é muito mais difícil educar
guiar para fora, conduzir, do que você... É muito mais difícil guiar para fora, educar. Isso é mais difícil do que você oprimir, impor, coagir, amedrontar. É mais fácil você amedrontar, oprimir, né? Então, tem muitas famílias que acreditam que a educação é essa vertente negativa que a gente falou, e elas apenas replicam e repassam isso para a próxima geração. Então, tem 100 milhão de pessoas, cara, que só reagem a um contexto e não pensam. E a gente precisa pensar. E para a gente pensar, a gente precisa conhecer aquilo que está escrito no papel, que é direito nosso. Porque se a gente não descobre, não conhece aquilo que está escrito no papel, na Constituição Federal, nos direitos humanos, na lei de execução penal, no regimento interno das câmaras municipais, sabe? Se a gente não conhece o que está escrito no papel, que é direito nosso, a gente não vai levantar para reivindicar. E se a gente não levantar para reivindicar, vai ficar essa desigualdade crescente aí, com novos bilionários, novos milionários. O rico se diverte e o pobre se fode. Desculpa a palavra. Não, você deve. Zico, fala. São tantas questões, a gente precisa fazer 4 horas de episódio, mas diga lá. Não, eu quero trazer uma coisa assim. Eu acho que as pessoas às vezes não têm noção de quando a gente fala em número, né? É muito difícil, e eu como professor de matemática sei disso, de as pessoas abstraírem. O Zé fala, tem 11 novos bilionários, eu acho que muitas pessoas ouvem e pensam, tipo, o cara se esforçou, tipo, sei lá, não é tão difícil ser bilionário. E eu acho que às vezes as pessoas não têm noção. Um bilionário, se ele gastar R$1 por segundo, ou seja, se ele gastar R$86.400 por dia, imagina, todo dia o cara gastar R$86.400. Ele vai demorar 32 anos para gastar toda a fortuna dele. 86.400 é mais do que muita gente ganha em um ano, talvez em uma década, tá ligado? E aí, quando eu falo muita gente, tô pensando na galera da classe média aí, que tem o salário aí de 5, 6, 7, 10 mil reais aí, né? E acha, eu acho que é rico, que tem... Mano, não, você tem 10 mil reais por mês, você não é nada perto de um cara que gasta 86 mil por dia. Né? Então eu só queria fazer esse parênteses para, se você tá ouvindo e nunca parou pra pensar nisso, entender que 11 pessoas, né, a mais nesse grupo, enquanto você tem pessoas passando fome, poderiam muito ajudar isso. Mas o que eu trazer... Pode falar. Não, eu queria acrescentar, é que o Emerson falou uma coisa que acho que cabe a mim, eu não posso nem me isentar de dizer. Eu sou jornalista, não com muito orgulho, e pretendo não ser breve mais, mas eu trabalhei um período, o pior período da minha vida, diga-se, não sei se o pior, mas profissionalmente com certeza, nos maiores programas policiais do país, da TV aberta, que é o Brasil Urgente. Nossa! Pois é. E aí, eu queria assinar, e aí fazer um paralelo com o que tá falando, e eu queria assinar embaixo que o Emerson tá falando, na verdade, que são esses programas, essas pessoas que passam 3 horas e meia por dia na TV aberta, e você pode passar no boteco quando a pandemia acabar, etc. Passar no boteco da sua comunidade, que enfim, deve ter muita gente de comunidade nos ouvindo. Mas pode passar no boteco do Tatuapé mesmo, da classe média. Aquele boteco, sabe que você tem meio medo de passar, porque tem sempre uns tiozinhos meio bêbado? Perceba o que eles estão assistindo naquela TV com a parabólica. Se não é Brasil Urgente ou é Cidade Alerta. Quem que tá incutindo neles a ideia de que se você sair na rua você vai ser assaltado, hein? O seu celular, não sei o que lá. Então, tudo que o Emerson falou às vezes é inacreditável, porque essas pessoas e o nosso glorioso apresentador do Brasil Urgente, que não preciso dizer o nome, mas todo mundo sabe, ele tem opções de carros para ir trabalhar. E eu não tô falando de carros assim... Um Gol quadrado. Exato. Uma Mercedes, um Audi. Eu posso falar porque eu vi com meus próprios olhos. E ele às vezes até fica meio confuso. Pô, hoje eu venho com qual? As pessoas estão há 30 anos lucrando em cima da miséria alheia. Pra gente não falar nem dos políticos. Então, eu acho que às vezes o nosso papel como classe média, eu tô falando pros nossos ouvintes, é não cair nessa armadilha fácil, entendeu? De você olhar o cara que é... E aí eu vou perguntar pro Emerson como ele vê essa questão. Mas assim, às vezes é muito engraçado que as pessoas falam assim, mas o cara quer nóia. Mas espera, vem um pouquinho aqui. Nós 3 aqui estudamos em colégios particulares a vida inteira.
dependendo, eu nunca vi o conceito de nóia no dicionário, mas provavelmente cabe em todos os nossos amigos, nossos vizinhos. Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, tenho medo do nóia. Então, peraí, irmão, então você não pode andar com seus próprios amigos. Ou também não pode andar com seus próprios companheiros de trabalho lá na Faria Lima, que é onde eu trabalhava antes do home office. Eu estudei na FBC. O prédio da FBC é colado com Carrefour. E virou durante muito tempo o nome do Carrefour, virou Carrefurto, porque a galera ia lá, os caras voltavam com... Mano, os caras chegaram a roubar bateria de carro, velho. Tá ligado? O cara saia do Carrefour com uma bateria de carro na mochila. E tranquilo fazendo piada, tá ligado? Então, e aí você... Não, e aí eu quero perguntar pro Emerson exatamente isso, que é do tipo assim, a situação me parece, não sei qual é a sua impressão, que é quase impossível para a pessoa, para o jovem da periferia que está passando por dificuldade, etc., não ter uma revolta crescente, porque tudo é muito desumanizado para ele. As pessoas falam que se é ladrão é porque quis, quando é ex-presidiário, e aí eu gostaria que você pudesse compartilhar com a gente o estigma de ser ex-presidiário, de você chegar em qualquer lugar e é como se fosse uma credencial, uma marca. E outra coisa que me incomodava muito, não sei se você já teve essa percepção, me incomodava muito trabalhando no Brasil Urgente, e mesmo trabalhando no jornalismo agora, é a fetichização assim, a ideia das matérias sobre saidinha de prisão, assim, do sentido de assim, não, porque X mil, sempre tem essa manchete, X mil vão sair na saidinha do Natal. Então quer dizer que suponha que ele esteja condenado, provado, etc. O rapaz errou, roubou alguma coisa, vendeu droga, etc. Então ele não tem o direito de ver a família dele um feriado. Acabou pra ele, não pode ir no Natal ver a mãe dele. Sabe, como é pra pessoa, enfim, ver isso, por mim parece uma desumanidade inacreditável que as pessoas da nossa classe média, não tô nem dizendo os bilionários, foda-se, eles aí não estão ligando mesmo, mas as pessoas da nossa classe média não percebem. Legal. Ô Lucas, veja, a saidinha é uma lei que garante mesmo as pessoas que cumprem pena a ter, num momento de confraternização geral, né, de grandes feriados, poder visitar a família. Aqueles que estão no semiaberto, aqueles que né, pela lei de execuções penais, aqueles que garantiram, que já cumpriram um tempo de pena e que têm esse direito de ir em liberdade e passar alguns dias em liberdade. Alguns, por estar num lugar que é uma masmorra, que desumaniza e que tira a individualidade e que todos os dias debocha da sua cara, não voltam. Pensa, eu não vou voltar com as minhas pernas para lá. E vão embora, segue a vida, sabe? Vão reincidir, vão ficar no crime. Só que, por exemplo, nesse sentido que você mencionou, que os jornais policiais, infelizmente, eles têm... porque tudo é narrativa, né? Então, a narrativa para manutenção da cultura do medo. Então, por que os jornais, a grande mídia, não se levanta e fala lá de que tem 40%, mais de 40% das pessoas que cumprem pena poderiam estar na rua? Por que os jornais policiais ou a grande mídia não vai falar assim que a grande maioria das pessoas que hoje estão presas, que hoje estão na prisão, tidas como traficantes, são usuários de droga que poderiam ser tratados no âmbito da saúde? E que nós estamos apontando o dedo para elas, dizendo que são traficantes, mas que na realidade não são traficantes, são pessoas que descontrolaram no uso de drogas e que poderiam ser tratadas no âmbito da saúde, sabe? Então, assim, as narrativas que hoje são criadas para fazer a manutenção do medo, para que esse medo deixe o bolo das pessoas sempre caminhando de cabeça baixa, sem resistir, sem repensar, sem reivindicar, é isso que os bilionários querem, é isso que o Estado quer, sabe? É isso que mantém essa desigualdade, são as narrativas. É a escolha de quem nós vamos pegar para apontar o dedo, para quem nós vamos direcionar a frustração de não ter uma vida em ascendência,
sabe? Então, realmente, na faculdade eu vi nossa, era normal o pessoal ir lá com pedaços, metade, meio quilo de maconha na mochila e um monte de coisa. Aqui na vila, 5 gramas de maconha leva para Fundação Casa. É tapa na cara no meio de um monte de gente e Fundação Casa direto. Se é adulto, vai para cadeia com 5 gramas de maconha, que dá 1 cigarro, 2 cigarros, sabe? Então, é extremamente perverso essa nossa sociedade. É revoltante para os jovens. Por chegar numa escola e o que se passa na escola. A escola tá para bater meta. A escola tem que bater meta, porque tem um X de dinheiro de não sei aonde que vai chegar se a gente bater meta e fazer passar tantos alunos e cumprir tantas pessoas, não sei o quê. Então, cara, não se valorizam os professores, já vem de cima para baixo uma imposição em cima dos professores para replicar uma metodologia que não conversa com a realidade dos jovens, que é distante da realidade dos jovens, é uma linguagem que não é traduzida para a realidade desses jovens, então se torna a educação formal distante da realidade dos jovens, os jovens acabam se espelhando em outras realidades, e aí a cultura criminal que faz com que eles vivam de forma mais real a vida, eles experimentem e testam, né, questões mais pontual do viver, do fazer. Então, eu percebo que existe um vício também da nossa sociedade no sentido de tratar o efeito dos problemas, sabe? A gente tem esse vício de olhar para o efeito dos problemas e esquecer da causa dos problemas. Então, assim, educação é a negligência da educação, o mau entendimento da educação, a falta de tradução da educação na vida de diferentes realidades que mudam a cada 2 quilômetros, pode-se assim dizer, ou mais. Isso é gerador da insegurança, isso é gerador do sistema prisional, isso é gerador da desigualdade, sabe? E que é muito fundamental, é muito importante que tenhamos sensibilidade de quem constrói as políticas públicas, seja uma construção de políticas públicas coletiva, com quem vai usar a política pública, sabe? Os gabinetes refrigerados com sei lá quantas dezenas de pessoas que vai fazer aquilo que o político nem sabe fazer. Quem faz é os assessores, na grande maioria das vezes, sabe? Assessor e um monte de pessoas de projeto que fazem realmente a situação acontecer. Então, ir na ponta, conhecer realidades, trazer histórias para dentro do gabinete, sair do gabinete, realmente ir para a rua, cara. Porque na rua a gente vai ver as realidades, vai ver as dificuldades e vai poder criar políticas públicas que sejam coerentes para resolver causas de problemas, para que a gente, a longo prazo e bem a longo prazo, consiga viver um progresso. Porque da maneira que está, com a pandemia, cara, o caos está instalado mesmo. É triste de dizer, eu ainda sou um cara muito esperançoso, gosto de ler Steven Pinker, né, que é um grande psicólogo americano. Eu tenho esse livro aqui que eu super recomendo também, se depois vai ter um momento, né? Por favor. O Novo Iluminismo, que ele, por mais que a gente está num cenário extremamente complicado, ele fundamenta a questão de que o mundo está melhorando, sabe? Que o mundo está melhorando, questão de número de mortes, acessos e essas questões. Mas, da mesma maneira também, se o mundo está melhorando para alguns, está piorando para outros, né? Eu queria, Zico, Zé, eu sei que, eu marquei várias coisas pra gente falar, não vai dar tempo, mas eu quero perguntar. Eu falei cronologicamente, e aí já tem muitas coisas, mas eu quero perguntar pro Emerson, então vamos pro pós, que é uma coisa também que, assim, muita gente acusa os jornalistas de falar assim, só fala as coisas do mal, só fala a parte ruim, a desigualdade, não sei o que lá. Então vamos falar obviamente eu não quero te tratar aqui como um exemplo que deu certo pra gente não cair no erro do que é dar certo, da meritocracia, não sei o que lá. Mas eu quero te perguntar do pós, você falou uma coisa que me marcou muito aqui, que é quando você encontrava sua mãe na hora da visita, etc., e se sentia culpado. Eu gostaria de saber como você conseguiu lidar com essa culpa diariamente, porque eu imagino que na hora de deitar a cabeça no travesseiro ela podia surgir. E aí eu te faço todo o combo de pergunta para você contar pra gente o pós. Como foi lidar com essa culpa para ter essa determinação de falar assim, bom, eu não vou voltar para lá, bom, eu vou ser o primeiro da minha família a entrar acessar o ensino superior. E aí já te pergunto
emendo. Por que psicologia e como surgiu o Reflexões da Liberdade? Legal, Lucas. Então, cara, no começo eu tinha realmente muita culpa sobre ter tido atividades, ter tido escolhas que estavam gerando consequência e tristeza nas pessoas que eu mais vi que me amavam e que eu descobri que amava, sabe? No começo foi difícil, mas depois eu, ao invés de me culpar e paralisar a minha vida, eu assumi a responsabilidade, sabe? Ao invés de ter essa vertente de culpa, seja de culpar alguém ou de autoculpar, eu falei, é minha responsabilidade mudar isso, sabe? Então eu tratei muito mais nesse sentido. Tipo, já que eu tive essas escolhas, o que eu posso fazer para melhorar? E aí, ao invés de eu olhar para a vida, para o meu passado e ficar apontando culpados, sabe? Eu assumi a responsabilidade da minha vida e decidi de forma a construir, e decidir por via da educação construir algo diferente, sabe? Então, o porquê da psicologia? Porque nos livros de psicologia eu descobri muita coisa sobre a vida, sobre a minha vida, sobre a vida como um todo, sabe? Coisas que eu não escutei na escola, sobre coisas que os meus pais não me falaram, sobre coisas que ninguém na minha vida me falou, sabe? E que eu abrindo o livro eu vim descobrir. Então, tipo o que, por exemplo? Tipo questão de empatia, questão de autoconhecimento, questão de aprofundar em capacidades humanas, sabe? Determinação, foco, competências humanas que eu não conhecia, sabe? Não conhecia, eu nunca nem tinha ouvido falar, valores humanos, competências humanas, sabe? Desenvolvimento humano, para mim, cara, nasce... cresce, vai para a escola, trabalha, paga conta, faz filho, paga conta, reclama do trabalho, assiste novela e morre. É isso que eu vi, sabe? Então não é isso, cara. Eu não queria isso, eu nunca quis isso. Eu sempre desejei ser alguém melhor na minha vida. Só que numa parte da minha vida, ser alguém melhor era ir pro crime, porque quem tinha mais dinheiro ao meu redor era quem estava no crime, sabe? O desejo de ser alguém melhor e ver que no meu redor quem tinha mais dinheiro era quem estava no crime, então eu vou pro crime, entende? Então chegou no momento que eu comecei a repensar a minha vida, a minha trajetória. E eu comecei a repensar a minha vida quando eu ampliei o meu repertório. E eu ampliei meu repertório com base nesse tempo de leitura, sabe? Isso foi muito importante para mim, foi extremamente importante para mim. Quando eu comecei, ao invés de culpar, onde é que eu tô? O que eu fiz? De onde eu venho? Eu tenho um pai, valorizar o que eu tenho, sabe? Eu reclamava da minha vida, cara. Meus pais tiveram uma casa, eu tinha um quarto só para mim, sabe? Eu não reconhecia o que eu tinha. Nunca fui um cara rico, nasci pobre. Dentro dessas separações da sociedade, hoje é classe média baixa, mas a classe média baixa é pobre, sabe? Perto de bilionário, perto de rico, a classe média baixa ainda é bem difícil viver, sabe? Tenho grandes ambições na minha vida, fruto da realidade do meu trabalho. Eu quero muitas coisas, não coisas materiais, mas eu quero ecoar essa história e esses pensamentos para o maior número de pessoas que eu puder, para conscientizar, para sensibilizar, para olhar de forma diferente, para repensar, sabe? Para provocar o pensamento. Mas eu não era um cara, minha família não era de uma extrema pobreza, sabe? Então eu tinha um pai, eu tinha uma mãe, a gente tinha casa própria, meu pai teve Fusca, meu pai teve Escort, sabe? Então, quando eu cheguei na prisão, eu vi que a grande maioria não tinha quarta série, a grande maioria não tinha pai, não tinha mãe, nunca teve experiência de trabalho, não era social, não tinham sido socializados. Eu já tinha sido socializado, trabalhava de garçom, eu atendia com educação, ganhava caixinha pra caramba, sabe? Sabia dialogar. Sabia dialogar. Eu tinha uma percepção muito aguçada. Antes do cara levantar a mão para pedir uma cerveja, eu já via que o copo dele estava terminando, eu já enchia, já terminava a cerveja, o senhor aceita mais um e tal. Pura educação, os clientes gostavam de mim. Então, eu percebi que no crime, eu busquei um atalho que, por conta de ser um jovem imediatista que quer e quer agora, e isso está na vida do jovem, né? A gente quer e quer agora, sem respeitar o nosso processo de amadurecimento, de desenvolvimento, construção de longo prazo, planejamento, essas questões, eu quis agora e me ferrei com isso, sabe?
Por quê? Mas eu poderia talvez ter me ferrado de uma outra maneira, tendo escolhido, sei lá, vou testar, quer saber? Vou fazer um sabático. Vou fazer um intercâmbio, vou passar 1 ano no Canadá. Não tinha essa, né? Mas eu acho que é muito bom a gente falar isso com essa claridade, com essa clareza, porque às vezes as pessoas que convivem no nosso círculo, o círculo da classe média, às vezes pensam isso, assim, a história de cagar no balde, a história de enfim, é preciso ser dito, porque às vezes as pessoas falam assim, mas o cara tinha um trabalho. Sim, tinha um trabalho, mas era 600... o que você disse está muito, muito posto, que como eu ganho 600 conto no mês e o cara vem aqui e gasta em 2 horas? E aí eu quero que você conte pra gente também sobre reflexões da liberdade, como surgiu e a ideia, enfim. Legal, então na prisão eu li pra caramba, comecei a perceber que a vida ela é como se fosse uma semente que precisa de espaço para germinar, para crescer, para dar fruto. E que precisa de cuidados, né? Então, eu comecei a cuidar da minha vida, comecei a me desenvolver psicologicamente, comecei a construir autonomia para minha vida, comecei a planejar, sabe? E percebi que essas aplicações que eu fiz na minha vida poderia ser replicada, porque eu não sou especial em nada, cara, sabe? A minha história, ela é a representação de várias outras centenas de milhares de histórias, sabe? E que talvez por alguns poucos detalhes eu consegui levar minha vida para uma outra realidade, não por mérito, mas também por oportunidades, também por conseguir conquistar a confiança e aproveitar melhor as oportunidades que surgiram, sabe? De pessoas que me oportunizaram, que com a minha resistência também. Então, esse misto. Então, quando eu apliquei isso na minha vida e comecei a ter resultado que me abriu mais caminhos, eu pensei, eu preciso replicar isso para o maior número de pessoas que eu tiver no meu alcance, cara. Então, Reflexões da Liberdade dissemina a cultura de paz e desenvolve competências socioemocionais em empresas, escolas e prisões. Nos primeiros 2 anos e meio a gente começou justamente em escolas, trazendo junto com os jovens essa questão de desenvolver emocionalmente, compreender, desenvolvimento de competências, né? A gente começou nessa linha de desenvolver competências, descobrir ter mais autoconhecimento, dar nome aos sentimentos, sabe? Então, esse é uma das primeiras fases. Depois, compreender como que o território influencia nas escolhas, como que esse jovem que mora no lugar XYZ, como que as escolhas dele está extremamente ligada ao entorno de onde ele vive, sabe? E que se ele vivesse num outro entorno, num outro contexto, as escolhas seriam diferentes, porque ele iria ver diferente, iria sentir diferente, iria pegar diferente, tudo diferente. Então, trazendo essa questão também, que é um dos pontos, e a questão dos valores humanos, repensar valores humanos ou aprender valores humanos em dinâmicas de grupos, imersões, palestras. A gente começou primeiro nessa questão de prevenção da criminalidade, depois foi evoluindo, porque aí estrategicamente foi a questão do quê? O Brasil é a 3ª maior população prisional do mundo hoje. Por quê? Porque a escola está insuficiente em garantir e informar de forma a guiar para fora. Por quê? Porque a escola que nós temos hoje, o formato, a escola formal que nós temos hoje foi criada há 200 anos atrás para atender uma demanda da fábrica e que hoje já não é essa demanda, não pode ser esse mesmo modelo, essa mesma metodologia não pode se manter dentro das escolas. Essa padronização, essa limitação da criatividade, essa padronização da vida humana, ela limita o nosso avanço como sociedade, ela coloca o Brasil no limbo dos países, ela mantém nós como terceiro mundo e bem distante de evoluir. Então, educação é a chave, mas aí educação emocional, educação consciente, educação para viver, para realmente transformar. E o Reflexões da Liberdade veio muito nessa linha de, a gente precisa se conhecer de onde nós saímos, conhecer a nossa história, quem foi os nossos pais, o que os nossos pais teve que abrir o que os nossos pais tiveram que abrir mão para que a gente pudesse vestir e comer, e qual que é a nossa responsabilidade na vida agora, tendo internet, tendo lugar para dormir, tendo minimamente alguma coisa para comer. Qual que é a nossa responsabilidade? A gente tem que dar muito mais certo do que os nossos pais deram. A gente tem sim, por mais que é difícil, e tem que ter consciência de em que lugar que nós estamos,
mínimo de compreensão do cenário que nós estamos envolvidos, as desigualdades, as injustiças, as ficções, né? As manobras políticas, todas essas questões aí dualistas, direita e esquerda, que mantém, tipo, Palmeiras e Corinthians, você veste a camisa de uma situação que às vezes não te representa. Então, é abrir a mente, é ter criticidade, é pensar, sabe? Tem muita gente acreditando que estão pensando, mas só estão reagindo. Então, só reagir, o resultado de reagir, ele é catastrófico dependendo do contexto onde você está inserido. Então, a gente precisa aprender a pensar. Pensar é avaliar, é planejar, é enxergar a visão do outro, é enxergar o pensamento do outro, é se colocar no lugar do outro, é planejar, é longo prazo. Então, é um pouco do que forma a base do Reflexões da Liberdade. Justiça social, competências emocionais e dignidade humana. Bom, a gente chegou no ápice desse podcast, que é, a gente sempre aqui, a gente não disse que é, mas a gente sempre, quando a gente discute temas muito complexos, a gente sempre acaba aconselhando as pessoas procurem terapia, porque ajuda muito, né? Quem pode, etc. Ainda mais nossos ouvintes podem. E aí a gente acaba de ouvir de um psicólogo de que a gente precisa, cara, realmente olhar pra si e tentar ser melhor do que nossos pais, perceber o que a gente tem de privilégio, o que a gente não tem, que é basicamente o que a gente tenta falar várias vezes aqui, fazendo a nossa própria autocrítica, falando assim, bom, a gente mesmo poderia fazer melhor do que isso. Eu, infelizmente, e tô até um pouco emocionado, mas assim, eu, infelizmente, queria que tivesse mais tempo, a gente não tem. O que eu quero fazer, duas coisas, que é, deixar gravado aqui um compromisso, Emerson, caso você queira, nós estamos em 8 de abril, segundo semestre, a gente fazer um outro episódio, vamos chamar amigas nossas, nós temos amigas advogadas, que são muito, enfim, tem uma visão do mundo bem ampla, para a gente discutir antipunitivismo, e para a gente discutir essa outra ideia que passou, não batido, mas que podia ser melhor debatida, que é a ideia de uma suposta liberdade da gente, da classe média que trabalha, bate ponto lá, acho que a nossa vida tá ótima, esperando um mês de férias para poder viajar e depois ficar pagando no boleto e, enfim, postar no Instagram e achar que a gente tá ótimo. Puta, a gente podia falar muito, eu notei muitas coisas, mas não vai dar mais tempo. Vamos para as indicações, mas assim, eu gostaria de deixar aqui bem claro que hoje, acho que é para isso que a gente se junta às vezes no podcast, quando a gente se juntou lá atrás, que era assim, a gente precisa, mesmo que, assim, eu acho que o Zico e o Zé concordam comigo, se 5 pessoas das, sei lá quantos começaram a ouvir o episódio, chegaram até aqui e pensaram, caralho, é isso mesmo, né? A gente tem comida, tem teto, não sei o que lá, a gente precisa pensar, olhar pro mundo e falar assim, cara, nós precisamos fazer melhor com nossos pais, né? Precisamos olhar pra frente, precisamos ajudar também, e precisamos retribuir. Isso é uma coisa que eu queria dizer antes de ir para as recomendações, que é, aqui, não só, o Zé também, porque, enfim, paga imposto, etc. Mas eu e o Zico estudamos escola em universidade pública. É obrigação nossa que a gente devolva para a sociedade. Não é se enfiar no emprego privado, e eu tô falando porque eu também tenho um emprego privado, mas eu me cobro isso todo dia. A gente precisa devolver para a sociedade as coisas. Porque a gente não é, como o Emerson falou, uma coisa que é inacreditavelmente, que as pessoas precisam entender, que a gente não é especial em nada, caralho. A gente é só, assim, teve a sorte, assim, lógico, tem alguns méritos ou outros, mas assim, se você der as mesmas condições para a pessoa na ocupação que não tem água, ela vai chegar lá, entendeu? Ou vai chegar mais longe ainda. Enfim. Desculpa aí. Vamos lá para as recomendações. Não sei se alguém quer começar. Depois a gente vai deixar o Emerson falar o que ele quiser para concluir o episódio. Mas, porra, a recomendação sobre liberdade e sobre cárcere, sobre obras de arte, quanto a isso não faltam. Então não sei se vocês querem começar. Quem quer? Posso começar? Por favor. Eu queria começar e pode talvez ser muito clichê, né? Mas, cara, eu não consigo trazer, porque acho que fez muito parte das minhas reflexões, né, de que eu me tornei Racionais. É uma coisa que eu gosto muito. E, cara, não dá pra você falar de tudo isso que a gente falou sem ouvir Racionais, sabe? Não só o Mano Brown, como o grupo inteiro, os caras são muito fodas, eles traduzem literalmente tudo isso que a gente conversou aqui, sabe? Então eu peguei
3 músicas que eu acho que são situações diferentes, que, cara, presta muita atenção na letra, assim, sabe? Não coloca no play e ouça no automático, leia a frase, porque é do caralho, sabe? Então, eu acho que Vida Louca Parte 2, né, que tem a icônica frase do viver pouco como um rei ou viver muito como um Zé, eu acho que boa parte da nossa discussão de hoje foi baseada nisso, né, do tipo, até a própria história do Emerson, como ele contou, né? Pode ser com o Vitão cantando, não? Não, pelo amor de Deus, velho. Não, pelo amor de Deus, porque a última música que eu ia falar era exatamente essa. E, nossa, pelo amor de Deus. Vai ter que lembrar dessas coisas. E capítulo 4, versículo 3 também é uma música do caralho, né? Que também tem muito a ver com isso. E a icônica música que, como o Zé lembrou aqui, o Vitão fez questão de estragar, né? Como o cara consegue. Mas, cara, Diário de um Detento, né? Que conta a história do massacre do Carandiru, né? Então ouça a música para você ouvir ali detalhadamente como que foi a situação, como que foi, né, tenebroso tudo que aconteceu, né? Eu acho que essas 3 músicas são muito boas. Eu vou passar pro Lucas, tem um outro filme que eu fechei a aba sem querer aqui, eu perdi o nome dele. Eu já volto. Tá bom. Zé, você quer falar? Achei, acabei de achar. E o outro filme é Sleepers, A Vingança Adormecida, que fala um pouco. É um filme americano, tudo bem, mostra a situação lá nos Estados Unidos, mas eu acho que dá pra você ter algumas noções também sobre o que a gente falou, e talvez faça você criar reflexões sobre maioridade penal. Bom, eu queria trazer 3 indicações aqui. Bastante isso também, né? Uma é uma série que eu espero que, se você ainda não assistiu, pelo amor de Deus, assista, que se chama Olhos que Condenam. É uma minissérie do Netflix que conta um caso real, né, de 5 jovens lá na década, finalzinho de 80, que, cara, por vários motivos e tal, e o pior deles, que é o racismo, 5 jovens inocentes foram presos e acabaram cumprindo uma pena longuíssima por culpa de um assassinato, de um estupro de uma mulher branca lá em Nova York, e que depois foi comprovado que, cara, eles não tinham nada a ver, só que eles passaram também quase a vida inteira deles, né, mais da metade da vida deles presos. Isso é um negócio que você vai assistindo assim, vai te dando uma raiva que é pesado. O segundo, falando aqui no Brasil, tem um documentário bem curtinho e tá disponível no YouTube, que eu achei bem legal. Quando a gente ia gravar esse episódio, eu procurei e assisti bem rápido, que se chama Pelo Direito de Recomeçar, que é um documentário de 2013, tem 25 minutos só, tá no YouTube, e ele foi lançado e produzido pela Defensoria Pública do Estado de Tocantins. E ele aborda basicamente a realidade do sistema carcerário lá do estado, com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre o tema e da ressocialização no cumprimento da pena privativa de liberdade. E por último, tem um outro curta que também está disponível no Netflix, que se chama Uma Canção para Latasha. Esse daí é recente, tem 19 minutos também, e está concorrendo inclusive ao Oscar agora de melhor curta, que ele também traz lembranças da morte de uma adolescente, que é a Latasha, né, de 15 anos, que foi assassinada em 91 em uma loja de conveniência por supostamente ter roubado uma garrafa de suco de laranja. Então, foi por causa da morte dela e de um outro cara que ficou famoso também, que é o Rodney King, que surtiram os protestos lá em Los Angeles na década de 90. Então, cara, é um negócio que vão te deixar muito chocado, mas eu acho que se você ainda não tem noção do que está acontecendo ou já aconteceu no mundo por injustiça, você precisa ver para ter esse choque de realidade e talvez mudar a sua percepção. Pra eu também ser... Puta, esse aqui é o episódio que eu poderia fazer só um de recomendações, porque eu gosto muito do tema, né? Me interessa muito e tem muitas coisas boas, mas eu vou tentar resumir em questões de filme. Esse é um documentário que eu assisti em 2014, quando eu ainda não tinha muita ideia do antipunitivismo, sei lá, também agora não sou especialista, mas agora já tenho um pouco da claridade, que é brasileiro, chama Sem Pena,
que basicamente expõe isso, o inferno na cadeia brasileira, como a população carcerária cresce inadvertidamente, e enfim, muitas outras coisas. Também para ficar na parte do documentário, tem um na HBO Go, se você tiver por aí, que chama Bryan Stevenson, Uma Luta por Igualdade, que mostra bem como o sistema judiciário americano é inacreditavelmente injusto como o nosso, que beneficia os ricos e encarcera os negros e os pobres sem pensar duas vezes. Bom, e os de sempre, Carandiru, tudo, puta, cara, o que vocês quiserem, tem muita coisa, se vocês quiserem focar no assunto, tem muita coisa, eu não preciso nem me estender muito. Eu vou reforçar o que o Zico falou, ouçam rap, porque se vocês não podem ir na rua, como o Emerson falou, ali tá no seu Spotify um pouco da realidade da coisa, então Racionais, Sabotagem, mesmo os mais recentes, Emicida, Rashid, etc. O Rashid fala tem um verso numa música dele que é: o rap salvou mais crianças do que qualquer projeto social, e eu não tenho a menor dúvida disso, cada vez mais me convenço disso. E também, enfim, podia ter muitos livros, muitos filmes agora, mas livros, eu queria, para corroborar o que o Emerson falou, um que precisa ser obrigatório para todo mundo, ainda mais que mora em São Paulo, Rota 66, do Caco Barcelos, que mostra, enfim, documentada como a polícia de São Paulo trata as pessoas da periferia. Enfim, Carandiru, o próprio Carandiru, e eu peguei até aqui, porque eu tinha até esquecido o nome, esse aqui é um autor, você vai encontrar na Amazon por R$20, porque é um livro de 100 páginas, chama A Gaiola, José Revueltas, é mexicano, é basicamente assim, conta a história dele preso, e cara... Bom, enfim, leiam. É um retrato do inferno na prisão. Antes de eu passar pro Emerson, para também exemplificar, já que a nossa classe média tem alguns fetiches por autores, tem o Walter Ugumãe, que está muito em voga agora. Eu acabei de ler o livro dele, porque eu também faço parte da classe média, que também é influenciada por essas coisas. Não estou falando de vocês que estão ouvindo, estou falando de mim também. Acabei de ler um livro que chama O Apocalipse dos Trabalhadores. Um livro curtíssimo também. Se passa em Portugal, etc. E um resumo simbólico do que o Emerson falou sobre nascer pobre ou nascer não exatamente miserável, ter um trabalho, mas não ser de nenhuma forma livre. Sabe? Ser o escravo da sua rotina assalariada, por assim dizer. Cara, leiam isso. O Apocalipse dos Trabalhadores, do Walter Ugumãe. E Emerson, aqui eu te dou todo o espaço do mundo, reitero o nosso compromisso de fazer um segundo episódio ainda no segundo semestre, e te agradeço muito por estar aqui com a gente quinta-feira, 10h15 da noite, e dividindo com a gente, compartilhando, foi muito importante. Divulgue, compartilhe, aconselhe o que você quiser, eu estou pronto para anotar aqui também o que for, porque foi muito enriquecedor. Muito obrigado. Só uma coisa, Emerson, de passar, acho que é importante falar isso, Lucas, para quem está ouvindo, que se você esperava, né, eu tô pedindo não pedir desculpas, mas só, cara, não tinha como a gente fazer um episódio tranquilo, sabe? Acho que às vezes as pessoas cobram muito a gente, às vezes vocês pegam pesado, e eu só quero deixar claro que, cara, não tem como falar desse assunto sem pegar pesado, né? Então eu queria deixar muito claro isso, e se você imaginava que dava pra falar desse assunto de uma forma pesada, você também não tá entendendo nada. Inclusive eu sou muito grato ao Emerson por ter definido da melhor forma que poderia ser a gravidade do assunto, que é: as pessoas estão cagando no balde. Isso, no Brasil, 2021. E não é assim, no Acre, no Macapá, é aqui. É aqui em São Paulo. Em São Paulo, o estado mais rico da União. Enfim, sinistro, Emerson. Né? Cara, muita alegria de participar desse podcast com vocês, do Papo de Boteco, realmente muito, muito legal. Tomara que no futuro, pós-pandemia, a gente arruma um boteco bem da hora pra gente fazer essa conversa com as câmeras e tal, tudo muito legal também. Não esteja passando Brasil Urgente, de preferência. Sem Brasil Urgente. A minha recomendação é a 13ª emenda.
É muito incrível, é um documentário de 2016. Do caralho. Que ativistas e pessoas teóricos do sistema, teóricos extremamente capacitados, eles fazem uma correlação entre o crescimento do sistema prisional americano com a questão da escravidão, né? Eles fazem aí uma questão da criminalização da população negra dos Estados Unidos com o crescimento da população prisional lá nos Estados Unidos. E é muito real o que acontece lá, acontece aqui também. É só um espelho, né? Que acabou a questão da abolição, de certa maneira, né? Aboliram de certa maneira, e aí o que vamos fazer? Vamos criar a prisão. Então a prisão veio justamente para ainda manter os negros na prisão, para manter os pobres na prisão, de certa forma. E isso é sinistro, e a gente precisa ter essa consciência, né? Para que tenhamos, então, dentro dos nossos privilégios, quais eles forem, e aí eu trago um outro ponto, que é o seguinte, e aí essa é uma recomendação também. Quanto maior o nível de estrutura, quanto maior o nível de privilégio, quanto maior o nível de acesso, o nível de retorno para a sociedade, o nível de entrega, o nível de atividade em prol, né, da nossa contribuição social deve ser equivalente, sabe? É chato, eu imagino, você ter muito e ser vazio, não ser ativo, não ser ponte, não fazer algo por alguém que você pode. Então, eu acredito que essa pandemia tem mostrado que nós precisamos ser mais generosos. E a minha recomendação é, realmente, como você falou, Lucas, faça terapia. Eu sou psicólogo, entendeu? Façam terapia, sejam generosos, sejam gratos pelo que têm. Beleza, tem, ótimo que tem, você trabalhou, beleza, teve oportunidades, teve mãos estendidas para você, mas assim, valorizar a vida humana por qual categoria essa vida vive, cara, é o que tem de mais essencial. Hoje eu tenho amigos que são de famílias de donos de banco, com a casa com o pé direito mais alto da América Latina, que eu vou lá e nado na piscina, sabe? Da casa mais alta, com o pé direito mais alto da América Latina, eu vou lá, um ex-preso, vou lá e nado na piscina, sabe? Assim como tenho amigos que ainda estão na facção, sabe? Então, eu converso com todos de pé de igualdade, porque é a vida, a nossa vida, é o potencial, é o olhar no olho, é nem me colocar como menos, nem me colocar como mais, mas igual, sabe? Com oportunidades, com vivências, com histórias diferentes, com escolhas diferentes, com resultados diferentes, mas o quanto mais a gente puder distanciar do sofrimento e aproximar do prazer com essa vasta lista de opções de prazer que os privilegiados tanto bem conhecem e os menos favorecidos não conhecem tantos, eu acho que a gente precisa só criar pontes para que a nossa vida seja mais favorável e nós venhamos sair de terceiro mundo e venhamos avançar aí na nossa jornada civilizatória para que as futuras gerações venham viver melhor do que nós, porque a gente está ferrado. Essa é uma belíssima conclusão que eu compartilho. Eu gostaria só, Hermes, que você divulgasse seu Instagram do que você quiser, para a gente poder encerrar o episódio, seus projetos, o seu, legal. Enfim. Reflexões da Liberdade é uma boa recomendação. Inclusive, hoje a gente concluiu um vídeo que logo mais, aí no próximo mês, vai estar à disposição. Um vídeo que vai trazer, com realidade virtual, uma consciência incrível do porquê que as pessoas voltam para a prisão, sabe? Isso é muito incrível. Então, eu recomendo mesmo lá que sigam Reflexões da Liberdade. E seguindo Reflexões da Liberdade já vai cair também no meu perfil pessoal, que é ligado praticamente, mas o Reflexões da Liberdade é o nosso filho aqui, é onde eu ocupo a maior parte do meu tempo, é onde eu condensei a história da minha vida, o que eu tenho aprendido, as oportunidades que eu tive, os amigos que eu faço, é o Reflexões da Liberdade. E eu estou mega à disposição de vocês, de quem está nos ouvindo também. Sou extremamente acessível. Conseguiu falar comigo, eu vou estar presente, retribuindo o tempo de forma presente e inteira mesmo. Às vezes eu atraso um pouquinho por outras correrias, mas conseguiu falar comigo, a gente desenrola. Então, recomendo seguir lá o Reflexões da Liberdade.
Muito obrigado, Emerson. Zé, hoje sem até podcast, porque quem vê lá na legenda, eu quero só acabar o episódio citando o Emicida, podia citar qualquer rapper e tal, mas o Emicida, vocês vão me entender, que é um dos últimos versos da música Emicídio, que faz uma autocrítica com rap e pergunta assim, quem ganha mais com a miséria? Os políticos, o Datena ou o rap? Fica aí a questão. Tchau, gente. Até a próxima. Aquele abraço. Valeu, tchau, Valeu! tchau. Garçom, fecha a conta, traz a maquininha e valeu pelo papo. Filosofia de Boteco. Este podcast é produzido e editado por Braba House.